Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você. Governo apresenta novo pacote fiscal. Isenção de imposto de renda para quem ganha menos de R$ 5.000 ficará para 2025. Isso será objeto de uma ampla discussão ao longo de 2025, como foi a reforma tributária do consumo. Senadores aprovam prioridade para autistas em processos na Justiça. Eu sou Ricardo Nacaoca e este é o Boletim.leg. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, detalhou nesta quinta-feira as medidas de revisão de gastos públicos às lideranças do Senado. Repórter Marcela Cunha. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentou nesta quinta-feira o novo pacote fiscal do governo ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, durante a reunião de líderes. A estimativa é que as propostas gerem 70 bilhões de reais de economia em 2 anos. Elas incluem a taxação dos super-ricos e o fim dos supersalários do funcionalismo público. A tramitação dos 2 textos, uma PEC e um projeto de lei complementar, começará pela Câmara dos Deputados. Já a outra medida anunciada pelo governo no pacote, a isenção de imposto de renda para quem ganha menos que R$ 5.000, uma promessa de campanha do presidente Lula, deve ficar para 2025, como explicou o presidente Pacheco. As propostas relacionadas à alteração do imposto de renda, essas propostas não serão submetidas à apreciação esse ano. Isso vai ser objeto de uma discussão longa ao longo de 2025 e não é para hoje. O que é para hoje é a regulamentação da reforma tributária do consumo e o pacote de disciplina de gastos públicos está sendo apresentado pelo Ministério da Fazenda. Segundo Pacheco, a reação dos líderes foi bastante favorável, mas após a reunião, a oposição declarou que não vai embarcar em um pacote que é faz de conta. Isso porque defende que o montante não é suficiente para as necessidades do ajuste fiscal. O Senado fará um esforço concentrado de 3 semanas para tentar votar o pacote de gastos na semana de 18 e 19 de dezembro. O Senado aprovou a proposta que garante prioridade para autistas em processos na Justiça. Repórter Pedro Pincer. O Senado aprovou o projeto do deputado federal Célio Studart, do PSD do Ceará, que garante que pessoas enquadradas no transtorno do espectro autista podem ter prioridade garantida nos atendimentos nos tribunais e na administração pública. O texto assegura a tramitação preferencial dos processos que têm como uma das partes uma pessoa autista. O texto prevê o estabelecimento de um selo que identifique os processos para garantir a prioridade. A proposta já foi aprovada pelas Comissões de Direitos Humanos e de Constituição e Justiça, na forma de um substitutivo feito pelo senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, e mantido pela senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo. Para ela, as pessoas com TEA passarão a ter a sua condição de pessoa com deficiência reconhecida. E na maioria dos casos, a pessoa com deficiência busca o poder judiciário para obter acesso facilitado aos serviços públicos de saúde e apoio à educação inclusiva. Assim, a morosidade crônica e inexplicável dos processos judiciais não pode ser novamente usada como obstáculo a justificar o atendimento deficitário das necessidades das pessoas com deficiência e de suas famílias. Como foi alterado pelos senadores, o projeto retorna para a Câmara dos Deputados. Os senadores também aprovaram um projeto que autoriza o Executivo a assumir dívidas de produtores prejudicados pelas chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos. Pelo texto aprovado em plenário, o benefício recairá sobre as parcelas de crédito rural contratado até o dia 15 de abril deste ano, com vencimento entre 1º de maio e 31 de dezembro de 2024, e sobre as operações de industrialização com recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Por outro lado, não serão contempladas as dívidas liquidadas ou amortizadas até 31 de julho deste ano e as referentes a empreendimentos que não observaram as condições previstas em zoneamento agrícola de risco climático. Pedidos de desconto feitos por cooperativas de produção agropecuária com perdas superiores a 60% em razão de deslizamento ou inundação serão analisados por comissão constituída pelo Poder Executivo.
Relator do projeto, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lembrou que a ajuda aprovada em plenário é urgente por causa da devastação provocada pelas fortes chuvas. A regularização do crédito por parte dos produtores rurais é condição necessária para a continuidade do ciclo produtivo, para que se assegure renda, emprego e alimentos para a população. Já aprovado pela Câmara dos Deputados, o texto segue para a sanção presidencial. Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio. Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.